Olá, eu sou o André e hoje nós vamos continuar lá em Salmo 103. Vamos lá para o versículo 13 e 14 que diz: O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que os temem. Pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. A Bíblia muitas vezes se refere a Deus como um pai. Tem muita gente que não gosta disso. E eu consigo entender na nossa cultura, né, porque que tem gente que tem dificuldade de ver isso como algo positivo. Naquela cultura, o pai, ele era a autoridade máxima da família. Ele era aquele que trabalhava, era aquele que sustentava, era aquele que cuidava. A mãe também tinha muito a sua importância, tão importante quanto o pai. Mas ali naquela lei, né, ele era a autoridade. E trazendo um pouco para a nossa cultura, não é difícil a gente entender por que algumas pessoas têm dificuldade quando a Bíblia se refere a Deus como Pai, porque a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas nem têm pai, ou perderam, ou né, foram abandonados de alguma maneira, ou o pai era péssimo de algum jeito, né, um homem machista, um homem mandão, uma pessoa cruel, uma pessoa agressiva. Tem tantas coisas, né, que podem dar certo numa criação de um filho, mas também tem muitas outras que podem dar errado quando a gente tem pais difíceis. E por causa disso, tem gente que tem dificuldade de olhar para a Bíblia e ver Deus sendo falado, olha, Ele é o nosso Pai. Mas isso é falado de um jeito bom, isso é falado de um jeito positivo. Talvez o teu pai biológico te decepcionou. Muita gente poderia dizer o mesmo que você. Talvez ele nunca foi presente. Mas, mesmo assim, se a gente parar para entender o que é que está sendo dito aqui, as coisas ficam mais claras e fazem mais sentido. Tem um outro texto, em Isaías 49:15, que diz: Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então agora vamos puxar um pouquinho para o lado da mãe, porque na nossa cultura a gente é um pouco mais próximo, mais apegado da mãe em geral. Dificilmente você tem uma mãe que abandona, uma mãe que vai embora, uma mãe que você fala, nunca mais quero ver o rosto dessa pessoa. Dificilmente isso acontece por causa até de como é a relação entre mãe e filho, e o parto, e dar à luz, e cuidado, e amamentar. Mas esse texto nos fala que mesmo se uma mãe que está amamentando seu filho, naquele período bem no comecinho, aquele período onde a criança ainda nem cresceu, nem consegue ser rebelde, assim, ela simplesmente está ali no colo da mãe. Mesmo se nesse momento a mãe se esquecesse do filho, mesmo se naquele momento ela deixasse de amar aquela criança, mesmo assim, Deus jamais se esquece do seu povo. Deus jamais deixa de amar o seu povo. Então essa é uma imagem que eu acho que é mais fácil de compreender. Talvez você tenha um problema com seu pai. Talvez você tenha um problema com sua mãe. Talvez você tenha um problema com os dois, ou talvez com nenhum dos dois. Cada um tem uma vida. Cada um tem facilidades e dificuldades. E cada um de nós é de um jeito diferente. Mas Deus é Deus de todos. Então não importa se você quer chamar o Senhor de Pai. Não importa se você prefere chamá-lo só de Senhor, de Deus. Da maneira que for melhor para você servir a Deus. Faça isso. Não deixe essa pequena palavra Pai ser um incômodo. Porque a palavra de Deus dá exemplos até de outro lado, falando, olha, mesmo se uma mãe se esquecesse de seu bebezinho e o abandonasse ou deixasse de amar, é difícil acontecer. Quando uma história dessas acontece, todo mundo fica, meu Deus, como assim? Que mãe desnaturada! Mesmo assim, Deus jamais faria uma coisa dessa conosco. Mesmo assim.
Então, se nós formos lembrar de um bom exemplo de pai, por que não pegar um exemplo bom que o próprio Jesus deu para nós? A história do filho pródigo. Deus é um pai perfeito. Na história do filho pródigo, o pai, que é representando ali justamente Deus, e o filho rebelde, que representa não um pecador, representa ali talvez Israel, talvez nós, que pede a herança adiantado, pega todo o dinheiro, sai, torra todo o dinheiro e um dia percebe o erro que cometeu e aí ele volta para casa arrependido, pede perdão. E o pai o recebe de portas abertas, de braços abertos, pronto para dar uma nova chance. Porque ele é o pai daquela criança, daquele jovem, e ele o ama mais do que tudo. Talvez essa história faria mais sentido para você se fosse a mãe, talvez o pai, tanto faz. O nosso Deus nos ama de qualquer jeito. Não importa o passado que você teve, não importa a vida que você tem hoje, não importa os traumas ou os problemas que você teve na sua infância. Deus quer cuidar de você. Deus te ama e Deus nunca vai te abandonar. Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, é nosso Deus maravilhoso, todo-poderoso. Deus Pai cheio de amor. E que mesmo se você tem um relacionamento conturbado com a sua família, um relacionamento difícil, você pode ter essa tranquilidade de saber que em Deus todos nós podemos ser uma família diferente, uma família melhor. E que Ele será o nosso Pai eterno. Que mesmo depois que nossa vida chegar ao fim, pai, mãe, crescimento, velhice, doença, vida, morte, depois que tudo isso se for, ainda assim, nosso Deus, nosso Pai Celestial, sempre estará conosco. Nunca nos abandonará, sempre nos amando e sempre de braços abertos. Que você tenha um bom dia, que você busque o Senhor nesse dia, porque Ele está sempre de braços abertos, pronto para te receber de volta. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.